E se eu te disser que parar agora pode te fazer perder o que Deus já preparou lá na frente? Tem momentos na vida da gente que tudo pede pra gente desistir. Tudo nos leva à desistência. Mas é nesses momentos que o Espírito Santo está sussurrando. Prossiga, não pare, segue em frente. E por que ele faz isso? Porque existe algo maior que está te esperando lá na frente. E você não pode desistir. Você precisa deixar o passado de lado e prosseguir. Vamos falar sobre isso? Hoje esse é o devocional. E se você não me conhece, eu sou a Carol. E aqui a gente tem palavra de Deus para nossa rotina, para o nosso dia a dia. Vamos lá? Em Filipenses 3, do 13 ao 14, fala que a gente precisa, Paulo diz, né, que nós precisamos esquecer as coisas que ficam para trás e prosseguir para diante, para o nosso chamado, para o que Cristo tem para nós. E eu vou ler esse versículo aqui para vocês. Ó, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. E ele fala ainda mais no 15, que eu achei bem interessante. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Aleluia, né? Que assim seja. E o nosso chamado nesse dia de hoje é: prossiga. Não se deixe enredar pelas coisas que já passaram, mas olhe para frente, para o novo de Deus. Deixe o passado no lugar dele. Hoje Deus está te falando isso, para você parar de ficar revisitando o passado todos os dias. Sabe, gente, o passado, ele é como uma bola de ferro com uma corrente amarrada aos seus pés que te impede de avançar e prosseguir. Você fica carregando esse peso no seu pé, não consegue enxergar as coisas boas que o Senhor pode fazer, não consegue crescer diante daquilo que você viveu, não consegue pegar aquilo como uma experiência e melhorar e pensar como foi, analisar e tentar melhorar e ver como Deus pode te curar e prosseguir num processo mais saudável que você pode prosseguir. Então essa bola tem feito você não conseguir enxergar aquilo que o Senhor pode fazer e tem para você no futuro. Você não consegue enxergar nada. Você simplesmente acha que acabou. E isso faz com que você perca muitas coisas no meio do caminho. E isso pode estar paralisando os projetos de Deus e até o seu processo de cura. Então nós temos que ter muito cuidado quando a gente fica revisitando muitas vezes o passado. Paulo disse aqui: eu esqueço das coisas que passaram. Imagina se Paulo ficasse meditando nas dores que ele estava vivendo no meio do caminho, coisas que a gente sabe que ele já viveu, que são terríveis em pouco tempo, mas poucas coisas que está escrito na Bíblia, mas imagina as rejeições que Paulo não passou. Imagina as traições que Paulo não viveu. Imagina as feridas que Paulo não passou durante a vida dele por ter escolhido Cristo e ter abandonado o judaísmo. Você tem noção? A gente nem sabe do quanto ele sofreu. Porém, ele disse que ele esquece. Porque para viver o novo, não dá para viver no passado. E às vezes o novo que Deus quer te dar não vem. Até um novo dentro de você não vem porque você ainda não conseguiu se desligar do passado. Ou até mesmo perdoar o passado, perdoar você mesmo, perdoar pessoas, ou você acha que perdoou, mas não perdoa, porque ficar revisitando o lugar do passado, as memórias do passado, não é perdoar. Você precisa deixar as memórias, você precisa, não tô falando que você precisa ter um sentimento de perdão, de esqueci e tudo mais. Não é esquecer a dor, não é isso. Mas você tem que esquecer o passado, parar de revisitar, parar de trazer ele à tona, parar de falar dele, parar de ficar pensando nele e começar a pensar nas coisas do futuro. Porque você tem que comandar os pensamentos que vêm na sua mente. Porque se a batalha da nossa vida é na mente e você aceitar todos os pensamentos que vêm, você com certeza vai viver no passado. Porque o inimigo, ele quer com certeza que você viva no passado. Porque o passado te traz depressão, amargura, tristeza se você passou por algo difícil, né? Então vamos seguir. Segunda coisa que eu quero falar pra vocês está em Isaías 43, 18 e 19. Acho que é isso. Isso. Esqueçam o que se foi. Tá escrito aqui. Não vivam no passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. O Senhor está perguntando pra você: eu estou fazendo uma coisa nova, você não a reconhece? Porque se você estiver olhando para o passado, ele falou, esqueça o que se foi, não vivam no passado. Se você ficar relembrando e viver no passado, você não consegue reconhecer
e nem ver, nem enxergar as coisas novas que o Senhor está fazendo. E sabe por que você também não reconhece e não consegue enxergar? Pela falta de fé. Porque muitas vezes o que está acontecendo e sendo gerado é no mundo espiritual. Porque é um fato que para prosseguir, você precisa de fé. É um ato de fé prosseguir e não desistir. É um ato de fé. Porque é caminhar mesmo quando a gente não está vendo os resultados. É confiar mesmo que as circunstâncias não mudaram. É um passo de fé. É colocar o pé antes para depois você enxergar que já tinha um chão ali que Deus estava preparando. Continuar é confiar também que o que ficou para trás não é maior do que aquilo que o Senhor está fazendo para frente. O que Deus está construindo é muito maior do que ficou para trás. Quando você continua em fé, Deus trabalha. Ouviu isso? Quando você continua em fé, Deus trabalha. E o que eu preciso falar para você hoje é, mesmo sem ver, mesmo sem entender, mesmo que as circunstâncias não mudaram, você vai deixar o passado de lado e você vai prosseguir como um ato de fé, sabendo que Deus é o Senhor da sua vida e o que ficou para trás não será maior do que aquilo que Ele fará para você e sua família no futuro. Amém? Vamos para o próximo passo. E a terceira coisa que eu quero falar com você está em Filipenses 1,6, que diz assim: eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor vai completar a obra na sua vida. Tudo que Ele começou, toda a estrutura que já foi abalada na sua vida, tudo que você viveu, há um propósito e o Senhor vai completar a obra, porque isso está construindo algo dentro de você. Então, o Senhor, Ele é fiel e Ele vai cumprir a boa obra na tua vida. Paulo, ele sabia que existia um prêmio que para aqueles que avançam. Ele ia de encontro a esse prêmio eterno. E você vai de encontro a esse prêmio também, sabendo que Deus está construindo algo em você, que Ele vai completar essa obra e você vai prosseguir sem desistir, porque existe algo que o Senhor está fazendo, mesmo que você não consiga enxergar. Saiba que cada passo de obediência que você dá, cada lágrima que você tem derramado, cada oração que você tem feito, cada angústia que você tem passado, cada humilhação que você tem engolido, cada dificuldade dentro de você, fraquezas que foram expostas, que foram surgindo acerca das coisas que você veio vivendo, Deus está usando. Acerca de tudo isso, se você está obedecendo, apesar de todas essas coisas, você está obedecendo a Deus, seguindo ao Senhor, confiando, andando em fé. Eu não estou falando que você está sendo perfeita ou não, mas eu estou falando que você não está desistindo, que você está deixando Deus tratar, que você está aprendendo com aquilo que está acontecendo e você vai deixar o passado para trás. E cada passo desse que você está dando em obediência, Deus vai transformar em honra, em vitória, em frutos, em bênçãos, pois Deus não deixa nada perdido. Deus trabalha em todas as coisas. Deus está trabalhando e todas as coisas, todas elas estão cooperando para o seu bem, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o que eu peço ao Senhor agora, eu oro a Ele agora, é que o Senhor te dê a graça para prosseguir. E mais ainda, que Ele te liberte dos pensamentos do passado, em nome de Jesus. Que Ele toque a sua mente e faça você enxergar o futuro, que as suas escamas caiam dos seus olhos e deixe você enxergar projetos que o Senhor tem, vislumbres do futuro, palavras de direcionamento. Eu peço ao Senhor para a tua vida, para você enxergar coisas grandes e ocultas que você não sabe que Deus tem preparado para a sua vida e para a sua família. Amém? Em nome de Jesus. E vamos terminando aqui o nosso devocional dessa semana. E se você gostou e acha que essa palavra vai abençoar a vida de alguém, compartilha, curte o vídeo, não esquece de curtir, de se inscrever no canal. E é isso, um beijo, fica com Deus, Deus abençoe e até semana que vem, hein? Tchau!